Eu quero compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração para falar com vocês nessa noite, que está lá em Gênesis, no capítulo 28. E diz assim a palavra do Senhor, capítulo 28, versículo 10. Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Algumas versões vão dizer Padã Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras daquele lugar, fez dela seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão seu pai e o Deus de Isaque. A terra que você está agora deitado, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei, até que eu cumpra tudo aquilo que eu prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: Na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Só até aí. Depois a gente vai ler alguns versículos, mas agora na leitura é só até aí. E quando eu estava lá no fundo e os louvores tocando, e a gente adorando e apontando para essa palavra, apontando para uma promessa, apontando para recordar de uma aliança, eu comecei a me alegrar lá no fundo, porque a gente fica tão feliz, né, quando Deus confirma. E o texto que a gente leu tem um contexto antes dessa história. Por que Jacó estava indo para Berseba, para Padã Harã, desculpa? Por que ele estava indo para lá? Por que em certo momento ele parou num lugar porque o sol se pôs, ele ia dormir ali? Por que estava acontecendo isso? Tem um contexto. A gente sabe que Jacó é filho de Isaque e ele é irmão de Esaú. Isaque tinha 2 filhos. E no contexto, antes, a primogenitura pertencia a Esaú, que não tinha ela como uma propriedade dele, como um direito dele, só pertencia a ele. Mas ele não tinha como algo dentro dele, como um propósito, um encargo de Deus. Tanto que ele vende essa primogenitura por um prato de guisado, trazendo para os nossos dias por uma panela de feijoada. Não está aqui meu direito de primogenitura. Ele ainda falou assim: para que me serve o direito da primogenitura? Não, está aqui, agora me dá a feijoada que eu estou com fome. E aí ele vende o direito da primogenitura para Jacó. E aí a história conta que Isaque abençoa Jacó, ao invés de abençoar Esaú. E Esaú fica irado, irmão. Ele fica tão irado, a palavra vai dizer, se você voltar alguns versículos, ele fica tão irado, que a palavra vai dizer que ele guarda rancor no coração dele. E aí ele deseja matar o irmão dele. Ele fala assim: os dias da morte de meu pai está chegando, e quando esse dia chegar, eu vou zerar a vida do meu irmão. Por causa do ódio que ele nutriu no coração. Uma vez a gente falou aqui sobre ira e sobre ódio. A gente se ira, mas a gente não pode deitar sobre a ira. Quando a gente deixa a ira no coração e ela é nutrida, ela vira ódio. E ela se enraiza. E aí nasce o rancor e você faz a bobagem. Então Esaú estava nesse pensamento: eu vou matar o meu irmão. Por quê? Porque ele roubou a minha primogenitura, mas ele não roubou, ele deu por um prato de feijoada. Ele deu a primogenitura. E aí o que eu consigo perceber, é engraçado observar os dois, porque você olha Jacó e olha Esaú. Esaú, ele tinha a necessidade de ser validado por aquilo que era aparente, não por um propósito. E eu vou ler com vocês. Essa palavra é breve, mas o Senhor vai tocar os nossos corações e vai liberar algo sobre as nossas vidas. No capítulo 28 mesmo, de Gênesis, onde nós estávamos aqui, a partir do versículo 6 até o versículo 9,
Olha isso daqui. Esaú viu que Isaac, seu pai, havia abençoado a Jacó e o havia mandado a Padã Arã para tomar de lá esposa para si. E que o abençoá-lo lhe havia ordenado que não escolhesse esposa entre as filhas de Canaã. Soube também que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, havia ido a Padã Arã. Sabendo também que Isaac, seu pai, não via com os bons olhos as filhas de Canaã, em algumas versões aí vai dizer mulher cananeia, Esaú saiu e foi à casa de Ismael. E além de suas mulheres que ele já tinha, que eram mulheres cananeia, ele tomou por esposa Malate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Qual que era a intenção de Esaú se casando com essa moça? Ele, sabendo que os seus pais não aprovavam o casamento com as cananeias, não via com bons olhos as cananeias, ele falou: poxa, meu pai enviou meu irmão para Padã Arã para se casar com uma moça de lá, que é gente da gente. Então o que eu vou fazer? Eu vou procurar uma mulher para me casar com ela, porque ela é gente da gente, mas não porque eu quero estar aliançado com alguém da mesma cultura, da mesma linhagem que eu, mas porque eu quero ser validado pelo meu pai. Porque no momento em que Esaú descobre que Isaac tinha abençoado Jacó e não ele, ele fala: pai, não é possível que o Senhor não tenha uma bênção guardada para mim. Não é possível, cara. Você deixou todas as suas bênçãos com Jacó, não tem uma bênção para mim? Não tinha, irmão. Não tinha uma palavra de bênção para ele. Tinha uma palavra que ele serviria o irmão dele. E que ele habitaria distante das terras frutíferas. E da onde não caía orvalho do alto. Essa era a palavra. E aí ele fala: não é possível que o Senhor não tenha uma bênção para mim. E ele com essa atitude, ele estava buscando ser validado. Então ele falava assim: peraí, na minha imaginação santificada, peraí, eu vou buscar uma mulher da nossa cultura, da nossa linhagem, e me casar com ela, porque dessa forma eu vou agradar o meu pai. Então eu quero ser validado por aquilo que eu aparento, não por aquilo que eu carrego. Irmão, se existe uma coisa ruim para nós, como filhos de Deus, é não entender a nossa identidade como filho, porque nós vamos ficar sempre buscando ser validado pelo Pai. Nós vamos tentar, com as nossas atitudes, agradar o Pai. E não que isso é errado, porque a intenção do coração é boa, mas aquele que já entendeu que é filho, ele não busca validação. Ele glorifica a Deus porque ele já foi justificado na cruz do Calvário pelo sacrifício de Cristo. E eu fico pensando, eu como pai, irmão, eu não entendi na plenitude a paternidade de Deus antes de me tornar pai. Eu como pai, eu fico muito mais feliz quando meu filho me obedece do que quando ele faz algo que eu gosto. Exemplo, eu gosto que meu filho conheça o Evangelho, a palavra de Deus, e ore todos os dias. É o que ele faz, ele ora todo dia antes de dormir. Todo dia que Deus nos deu, antes de dormir, ele não espera mais a gente. Ele fala: pai, vou orar, e ele ora. Às vezes é as mesmas palavras, mas ele ora todo dia antes de dormir. E eu fico feliz, isso me agrada. Porque ele está fazendo uma coisa santa, maravilhosa, está crescendo num lugar que eu não cresci. De entendimento, de ação, de missão. Só que eu fico feliz mesmo quando eu falo: filho, faz dessa forma que o pai está te falando, escuta o que e ele vai e me obedece. Nossa, cara, eu fico tão feliz. Porque ele obedeceu o que eu disse. Porque às vezes o meu comando vai confrontar o conforto dele. Às vezes a minha palavra vai levar ele para um lugar de direção que ele não quer ir. Um exemplo: filho, vamos tomar banho. Que chato, não quero tomar banho, mas ele vai. Burrado tomar banho, mas ele me obedece, irmão. Filho, vamos fazer lição. Pai, por que tem que fazer lição? Mas ele faz a lição, ele obedece. E isso alegra o meu coração muito mais do que quando ele faz algo que me agrada. Está entendendo, irmão? Às vezes a gente ficar buscando validade não vai mover o coração de Deus para fazer um milagre. Nós ficarmos buscando ser validado pelo nosso Pai não vai mover o coração dele de fazer um milagre, de nos abençoar. O que move o coração de Deus, biblicamente falando, é a obediência. O que move o coração de Deus, o que abre os céus, é a obediência. Os céus estavam abertos aonde Jacó estava, porque ele obedeceu aos seus pais e estava indo em direção aonde os seus pais mandou ele ir. Ele estava indo em direção, debaixo de uma palavra de obediência, que o pai dele disse para que ele fizesse.
E aí Deus se apresenta e abre o céu diante dele, porque ele estava debaixo de uma obediência. Independente das falhas, independente do erro, nós temos que caminhar sobre uma palavra. Independente se a videira está dando fruto, independente do que está acontecendo, se a terra está estéril, independente, nós temos que caminhar sobre uma palavra. Se Deus disse, todo dia que você levantar, vai lá na terra e joga uma semente, independente se você já está fazendo isso há 3 anos, continue na palavra. Continue obedecendo a palavra. Porque isso aqui que ele fez, de se casar com uma mulher da linhagem deles ali, para ser validado pelo pai, era uma validação aparente. Então ele queria na aparência ser validado pelo pai e de repente receber uma bênção. Ele queria receber uma palavra de bênção do pai. Ele queria receber uma palavra de liberação do pai. Então eu preciso fazer alguma coisa que agrade meu pai, para que ele me valide nas minhas atitudes. Mas Deus não olha aquilo que é aparente, Deus olha o coração, porque no coração mora o propósito, irmão. Aquilo que é aparente, quando o vento bate, quando as coisas acontecem, muda. A aparência muda, mas o propósito permanece. Então, a bênção de Deus, nós entendemos a partir deste princípio que a bênção de Deus não vem sobre aquilo que parece, a bênção de Deus vem sobre aquilo que é. A bênção de Deus não vem sobre o pastor Joe, a bênção de Deus vem sobre o Joe. E ela vai fluir no seu ministério, e ela vai fluir na sua família, vai fluir em todos os lugares da sociedade que ele passar, onde ele andar. Não é sobre o lugar, é sobre onde ele está, porque a bênção acompanha a identidade. Então Deus pode se manifestar na igreja porque o pastor está aqui ministrando, mas Deus não toca ninguém quando ele está na fila do mercado. Agora, se a bênção está na identidade, Deus usa as nossas vidas no púlpito da igreja, Deus usa as nossas vidas na fila do mercado, Deus usa as nossas vidas com o mecânico arrumando o carro, porque a bênção de Deus está na minha identidade, está em quem eu sou, não em quem eu pareço. Então, irmão, deixa eu falar algo para você. Tem coisas que não passou da hora, tem coisas que não chegou a hora, tem coisas que vai acontecer no seu determinado tempo, independente do que você faça. Então, às vezes, se você estiver tentando agradar a Deus, buscando que Ele faça a promessa, para, irmão, e aguarda no Senhor, porque vai acontecer no tempo certo. As bênçãos de Deus virão no tempo certo. O que Ele prometeu vai se cumprir no tempo certo. E o que Ele está fazendo até lá não é da nossa conta. A nossa conta é se render e obedecer. A nossa conta é falar, pai, eu desisto. Eu desisto de tentar fazer da minha forma. Eu desisto de tentar fazer do meu jeito. E eu quero ouvir a sua voz e te obedecer. Porque o meu caminho tem me levado para a frustração, mas o seu caminho vai me levar a cantar o hino da vitória. Deus não se esqueceu, irmão. E nessa quinta-feira aqui na Rocha, Ele abriu o céu para validar a aliança dEle com você. Não é para validar a minha atitude, é para validar a aliança na minha identidade. Deus não mudou de opinião sobre você, irmão. Deus não mudou de opinião na promessa que Ele te deu lá no começo. A promessa ainda está de pé. Você precisa aquietar a sua alma e deixar Ele trabalhar. Espírito Santo de Deus. Ei, Jesus. Ontem nós estávamos na sala Start. Nós estamos falando sobre tricotomia do homem. O corpo, a alma e o espírito. E o quanto Deus se agrada em que a gente cuide dos 3. Embora a gente fez uma matemática rápida, se algum tivesse que perder, quem tivesse que perder tinha que ser a alma. Na questão do governo, na questão da central das tomadas de decisões, a alma tem que ficar um pouquinho na dela. Porque a alma milita contra o espírito. A alma trabalha para atender a vontade do corpo. Tá frio? Fica em casa no quentinho. Vou para a rua fazer o quê? Alma. A alma é assim. A pessoa que é governada pela alma, se a circunstância muda, ela muda de opinião. Porque na alma não cabe você crer contra as circunstâncias. Não faz sentido o exemplo que nós demos ontem. Não faz sentido você não ter R$2 rendendo lá na conta e você crê que Deus pode te dar uma casa. Não faz sentido para a alma. Então a alma vai tentar te convencer que você tem que parar de acreditar nisso e mudar de opinião. Mas o espírito, ele fica militando contra a alma falando, creia. Creia porque eu sei de quem eu fui enviado. Eu conheço daquele que eu fui enviado e eu sei o que ele pode fazer. Então creia, continue caminhando e não olhe para o vento.
Você percebe que Pedro afundou, não foi quando ele pisou na água. Pedro afundou quando ele olhou para o vento. Quando ele para de olhar para Jesus e ele percebe o que está acontecendo, ele começa a afundar. Porque a alma dele falou, isso não faz sentido. Você está andando sobre o mar, você está andando sobre as águas com esse vento. Olha ao seu redor, não olhe ao seu redor, olhe para Jesus, irmão. Só olhe para frente para Jesus e caminhe, porque a alma vai tentar te convencer de que não faz sentido andar sobre a palavra. Louvado seja o teu nome, Senhor, Espírito Santo. Então o que acontece? Jacó, ele está indo para Padã, debaixo de uma palavra de obediência do pai. Só que a palavra, vou tentar parafrasear aqui para a gente entender. Imagina que Jacó é esse gasofilácio, essa caixinha que a gente recebe a oferta. Vamos falar mais simples, né? E a palavra está acompanhando ele. Só que o que ele carrega sobre ele? Ele carrega sobre ele, não foi Deus que colocou, ele carrega sobre ele uma palavra de morte. Porque a mãe dele falou assim: cara, foge porque o seu irmão está se consolando na ideia de te matar. Então foge, vai para a terra do meu irmão lá, arruma uma esposa, se casa e fica lá, que quando a ira do coração dele baixar, eu te chamo de volta e você vem para cá. Foge. E ele, meu Deus, vou fugir porque senão eu vou morrer. Só que aí ela vai e fala com Isaac. Rebeca vai lá e fala com Isaac: ó, Isaac, não sei, estou com o coração assim, esse menino não pode casar com essas moças daqui, ele precisa ir para lá. Aí Isaac vai dar a palavra. Então ele tem uma palavra liberada pelo pai, só que ele escolheu colocar sobre ele a palavra de morte que ele ouviu. Então ele está fugindo de uma palavra. Olha aqui, ó, o que diz Gênesis 27:42. Chegaram aos ouvidos de Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Então ela mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: eis que seu irmão Esaú se consola, fazendo planos para matá-lo. Agora, pois, meu filho, ouça bem o que vou te dizer. Levante-se e fuja para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Jacó, foge porque o seu irmão quer te matar. E aí, irmão, você percebe que neste momento que ele sai e vai para lá, para Padã, né? No caminho, em certo lugar, a Bíblia fala, em certo lugar, acontece isso que nós lemos aqui. Só que você percebe que no panorama, na visão geral, no panorama, começou uma transição na vida dele. Foi assim com José também, não foi assim com José? Mesmo padrão acontecendo. José está lá na sua adolescência, vivendo a vida, Deus dá um sonho para ele, e logo após do sonho, ele é separado da família e vai viver um tempo de transição. Jacó está lá, só que com Jacó foi diferente. Ele recebeu o sonho já dentro da transição. Agora ele vai morrer. Agora ele tem uma palavra de morte. Agora estão desejando matá-lo. Estão fazendo planos, como Satanás faz com a nossa vida. Provavelmente em algum lugar do inferno agora está tendo uma reunião para essa semana fazer algo contra a sua vida. Só que nós estamos guardados debaixo das mãos do Senhor. Às vezes, irmão, nada contra, tá? Às vezes eu pego pessoas assim de outra religião dentro do carro, e às vezes eu vejo uma atitude diferente, assim, que eu faço Uber. Às vezes eu vejo alguma atitude diferente, eu já sempre conectado no mundo espiritual, né? Aí eu brinco comigo mesmo assim: será que essa pessoa está vendo o homem da mão furada? Porque ele está ali comigo. Não importa como eu estou me sentindo, não importa como está o meu pavor, a minha impossibilidade, ele está ali comigo. E foi assim com Jacó. No momento de transição da vida dele, ele estava em crise, com receio do que poderia acontecer com a vida dele. Aí você pensa: mas será que ele estava mesmo fugindo? Será que ele estava com medo? Será que ele estava mesmo em fuga? Irmão, uma pessoa que não levou consigo nada para tomar, nem uma mochilinha, nada na viagem, fez de uma pedra o seu travesseiro, essa pessoa está fugindo. Essa pessoa saiu no desespero com uma mão na frente e outra atrás. Ela não pegou nada, ela não fez planos, ela não marcou o dia, ela só fugiu. Do jeito que ela estava, ela fugiu. Porque ele estava com medo de morrer. E você percebe que todo o processo de transição, ele traz consigo uma crise. Já parou para pensar? Vamos dar um exemplo. Deus te estabelece num lugar. E você está ali, passa 1 ano, 2 anos.
você já se estabeleceu. Você está confortável. Você está acostumado com a rotina. Você está acostumado com as pessoas, com o modo de fazer e com o dia a dia. Até com o tempo que você demora para chegar nesse lugar e voltar desse lugar. De repente Deus fala, hoje, agora, sim, levanta, vamos embora. Para onde? Vamos embora. E aí você sai daquele conforto. Você sai daquela estabilidade e agora você está sendo levado para um lugar que você não sabe nem onde é e nem no que vai dar. Isso te coloca em crise, irmão. Ainda não que por fora, principalmente a gente que é marido, pai, a gente por fora a gente mantém a postura, mas por dentro, irmão, a gente está parecendo uma criança de 8 anos, desesperado para saber o que vai acontecer e como Deus vai fazer e como Deus vai agir. Então Deus pega Jacó e começa a fazer uma transição com ele. E o processo de transição vai te tirar do lugar seguro e vai te levar para um lugar de insegurança. Vai te tirar do lugar de conforto e te deixar num lugar desconfortável. Quando você perguntar para alguém assim se tá tudo bem, irmão, tá tudo bem? E é uma pessoa já íntima sua e ela fala, não, tá tudo bem, assim, tá indo tudo bem, não é tudo, tá tudo bem mesmo assim, irmão, tá errado isso aí. Tem alguma coisa errada aí, irmão. Alguma coisa tem que estar batendo um vento aí, irmão. Tem que estar desconfortável em alguma área aí. Então Deus pega Jacó e traz ele para uma transição. Você percebe que todos os homens de Deus que passaram por transição entraram em crise? Todos os homens de Deus que foram retirados do seu lugar de conforto entraram em crise ou entraram num processo. Porque a transição de Deus nos coloca neste lugar. Nos coloca no lugar de processo. Porque a transição não é só sobre lugar geográfico, irmão. A transição também no mundo espiritual não é só sobre tirar de um lugar e colocar no outro. A transição envolve um tempo de processo e preparação na pessoa espiritual, na maturidade espiritual, no coração, para que você venha se tornar quem Deus já estabeleceu para que você fosse. Então quando Deus olha para o Will, Ele não está vendo o Will de 2026. Ele está vendo o Will lá de 2036. Que ele já estabeleceu no céu. Não aconteceu ainda no relógio da terra. Mas no céu eles já veem como. Quando Deus fala assim para Jessé, vai na casa de Samuel e unge um dos seus filhos, a rei de Israel. E Samuel vai lá, na casa de Jessé. A gente já conhece a história que Samuel olha com os olhos e fala, nossa, com certeza é esse, lindo, maravilhoso, alto, bonito, é ele que vai ser o rei. Aí Deus fala, não olha aquilo que é aparente. Aprenda a olhar com a minha ótica, eu olho aquilo que tem propósito, eu olho o coração. Então eu não vou abençoar o que parece, eu vou abençoar o que é. Ainda que não seja a hora de se manifestar, eu libero a minha bênção já sobre o que é. Aí ele pega o novinho da casa, desonrado e desprezado, porque não estava nem à mesa, não tinha sido nem convidado para a mesa, mesmo sendo filho. Ele pega aquele que estava lá, atrás das malhadas, cuidando das ovelhas, que ninguém sabia que existia. Tá, não, deixa lá, esse aí é novo ainda, criança não entende. Deus fala assim, ó, até quando você vai ter pena de Saul, tendo eu rejeitado? Aí ele vai e manda ungir Davi, resumo, ele unge Davi. No céu, o rei de Israel já era Davi. Na terra ainda era Saul. Mas quando Deus olhava para Davi, não via mais um menino, via o rei. Então quando Deus olha para mim e para você, não vê um menino, vê um crente maduro pronto para governar, embora ainda não é. É por isso, irmão, que além do amor, além da graça, além da misericórdia, além do sacrifício, o motivo que Deus persiste em nós é porque Ele nos vê como nós vamos nos tornar, como nós já somos lá diante dEle. Aí a gente entende, quando nós entramos nessa matemática, a gente entende o porquê do processo, a gente entende o porquê da espera, a gente entende o porquê dos ventos. E o porquê o Espírito está dizendo, permaneça na palavra que eu te dei, não mude de opinião, porque eu não mudei de opinião sobre você. Irmão, eu sei do que eu estou falando, é incrível, toda vez que eu vou ministrar aqui, aquilo que eu estou falando para vocês é algo que Deus já está fazendo comigo. Às vezes os anos passam, e o cansaço da espera, irmão, a fadiga da espera faz a gente negociar algumas coisas, não é assim? Ah não, Deus disse que vai fazer. Um exemplo, Deus disse que vai fazer um prédio. Não, um prédio, vamos um prédio. E aí passou 5 anos. O sobrado já dá, não dá um sobrado? Vamos no sobrado.
Aí passa mais 5 anos, assim, não, uma casa térrea assim, ó, é o suficiente, vamos lá. Passa mais 5 anos, rapaz, uma kitnet, eu acostumei me viver aqui no pouco. A gente vai mudando a opinião, porque a gente está cansado de esperar. E Deus fala para você, não mude de opinião. O tempo de espera não é para te cansar, o tempo de espera é para te formar. José foi vendido como escravo no Egito, porque ele precisava ser transicionado de um adolescente para um homem maduro que iria governar uma nação. E o que é pior, a única nação próspera num tempo de fome no planeta inteiro. Então nós precisávamos, o céu precisava transformar José num governador, de um adolescente para um governador. E com Davi foi assim, não foi assim com Davi? De um menino desprezado que cuidava de ovelha até se tornar rei de Israel. Com José foi a mesma coisa, de um adolescente odiado pelos seus irmãos para governar o Egito. Com Moisés foi a mesma coisa, de um fugitivo para se tornar um libertador de um povo que estava em escravidão. Porque Moisés estava fugido. Eu imagino o Moisés pensando, não, eu já estou para lá dos 40, agora eu vou ficar aqui cuidando das ovelhas do meu sogro e já deu, é isso mesmo, estou contente. Porque eu já estou na metade aí, Deus fala que, né? O homem vive ali entre 70 e 80, então já estou ali perto, vou ficar aqui dando glória até que Jesus me levar. Para mim já foi, para mim já deu, para mim já passou o tempo, mas Deus está olhando e dizendo, eu nem comecei ainda com você. Eu nem comecei ainda com você, cara, e você já está pensando em desviar do lugar. Você já está pensando em mudar de opinião. Você já está pensando em se conformar com aquilo que você está vivendo no dia de hoje. Mas eu estou aqui para dizer para você que Deus nem começou ainda, irmão. Espírito Santo de Deus. Se você acha que você já viveu coisas extraordinárias, você não imagina o que ainda está por vir. É claro que o melhor de Deus já veio, que foi Cristo na cruz do Calvário, é o melhor de Deus para nós. Só que existem coisas ainda que nós estamos por viver, que nós ainda não vivemos. Existe um louvor que nós vamos cantar, que nós ainda não cantamos, irmão. Existe uma graça que está nos levando a um lugar de vivência que nós não conhecemos ainda, cara. Espírito Santo, como o Senhor toca o meu coração neste lugar para falar, insistir, não mude de opinião com aquilo que eu te disse. Não sei como você entrou por essas portas, mas Deus compartilha comigo o sentimento de alguns corações aqui, cansado, triste, se sentindo sozinho e sem esperança, sem perspectiva no futuro, por causa daquilo que você está vendo. Mas o Senhor manda dizer para você, não te chamei para andar por aquilo que você está vendo, te chamei para andar pela minha palavra. Espírito Santo de Deus, ei, Senhor, Tu tem liberdade neste lugar para trabalhar nos nossos corações. O Senhor é o Rei, domina e governa sobre nós, Espírito Santo. Ah, Jesus, eu te amo. Isso aconteceu com Moisés, cara. Deus levou ele para um lugar de transição. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Deus transicionou. O apóstolo Paulo, ele passou de um perseguidor da igreja para se tornar um dos maiores implantador de igreja. E é assim que o Senhor se apresenta a Jacó naquele momento que ele estava. Ali era um momento crucial da vida dele, porque ele estava fugindo, ele estava com medo, sozinho, inseguro e sem perspectiva do futuro, mais ou menos como você está se sentindo em alguma área da sua vida. E aí o Senhor se revela a ele. É engraçado porque você olha um homem que, embora a Bíblia não fala claramente que ele está vulnerável, você olhando as circunstâncias, você pensa, esse cara está vulnerável. Esse cara está vulnerável, ele está num lugar de vulnerabilidade, sozinho, já começa por aí. Deus nos fez para ser coletivo, mas ele estava sozinho, se sentindo inseguro porque ele não sabia o que poderia vir a acontecer da vida dele. E sim uma perspectiva de futuro. Irmão, quem está fugindo não tem perspectiva de futuro. A gente vê os nossos irmãos que fogem aí, ó, da Venezuela, da Bolívia, e vêm para o Brasil só para trabalhar e sustentar, manter a família viva. Não está pensando no futuro, ele só está pensando em manter a família viva, porque está em fuga, ele está fugindo. E nesse momento de vulnerabilidade, o Senhor se revela a Jacó. Porque, irmão, se tem uma hora que Deus gosta de se revelar a gente, é no momento de vulnerabilidade. Porque no momento de vulnerabilidade eu não tenho as minhas defesas armadas, eu estou vulnerável.
Quando Deus vem, não tem como eu falar, não, mas também, não, mas é porque é a minha luta, é porque é o meu sofrimento, é porque essa situação, é porque essa empresa, essas pessoas, esse casamento, essas finanças, não tenha porquê. Você está vulnerável, você não tem argumento para trocar, você só está ali, vulnerável. E ele vem e se revela. Ele se revela a Jacó no momento de vulnerabilidade, irmão. E ele fala assim: Jacó, eu sou contigo, cara. Jacó, eu estou com você nessa situação que você está passando. Talvez Deus deixou que você ficasse vulnerável o suficiente para vir até aqui nessa quinta-feira, que talvez você pensou em nem vir porque estava frio, estava pensando em fazer outra coisa, para te dizer: estou te vendo aí, cara, e eu estou contigo. Não mudei de opinião, não mudei a minha palavra. A aliança que eu fiz com os seus pais, com os antepassados, aquilo que eu te disse no passado, eu ainda sustento, eu estou com você. Porque o Deus que te deu vitória no passado, irmão, é o mesmo Deus que está te sustentando no presente. E é o mesmo Deus que já garantiu o seu futuro. Nós nos louvamos aqui, céus e terras se encontram, alinhando o seu plano. Quando Jacó estava ali, colocou uma pedra de travesseiro, dormiu e sonhou, Deus estava dizendo: Jacó, vim aqui para ter um encontro com você, para alinhar o meu plano, para afirmar a palavra que eu prometi a você, para te lembrar de que eu tenho uma aliança contigo. Este encontro aqui nesta quinta-feira hoje é para isso. Eu te trouxe aqui para você lembrar que eu te dei uma palavra. Eu te trouxe aqui para afirmar a aliança que eu tenho com você. E para te dizer que o céu, irmão, o céu está aberto. Não é o atacadão, irmão, é o céu que está aberto diante de nós. Isso se torna um lugar propício para nós recebermos de Deus. E aí a palavra fala que anjos subiam e desciam as escadas. E o que a palavra fala sobre os anjos? Nós lemos ontem na Sala Start. Irmão, vem para a Sala Start, em nome de Jesus. Pega uma quarta-feira, só vem para a Sala Start. Ontem nós estávamos falando na Sala Start isso. O que são os anjos senão espíritos ministradores, para servir a favor daqueles que vão de herdar a salvação. Espíritos ministradores, o que eles fazem? Eles vão ministrar a vontade de Deus em favor de nós. Sabe o que eu entendo com essa palavra? O céu está aberto hoje sobre a sua vida, e os anjos de Deus sobem e descem essa escada para te servir, irmão. Os anjos de Deus estão subindo e descendo as escadas aqui para ministrar a vontade de Deus sobre a sua vida e para servir você e a sua casa. Não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração sobre o que vai vir acontecer semana que vem. Não se turbe o vosso coração se a conta vai fechar no fim do mês. Embora nós sabemos que como filho maduro você tem que ser responsável com as suas finanças. Não é estourar o cartão de crédito e falar que Deus vai dar vitória, amém? Mas não se turbe o vosso coração se você está preocupado se a conta vai fechar no fim do mês. Eu estou contigo. Então ali naquele momento que Deus se revela a Jacó, e nós já vamos caminhar já para perto do final, irmão. Naquele momento que Deus se revela a Jacó, ele está num processo de transição. E o processo de transição mexe com as emoções, mexe com a estrutura da gente. E aí a gente fica vulnerável. Porque quando a alma, irmão, ela se fortalece demais, ou a gente alimenta ela demais, ela fica forte. Muito forte até demais. Não tem problema você ficar triste. Principalmente você que é homem, que acha que você não pode chorar, que acha que você não pode ficar desanimado, triste, chateado, com vontade de parar, com vontade de desistir. Você pode fazer, você pode ficar, não fazer, viu? Você pode ficar triste, você pode ficar chateado, você pode se sentir desanimado. O que você não pode fazer é deixar essas emoções te governar. Porque quem nos governa é o Espírito. Então quando a alma está muito fortalecida, porque ela foi muito alimentada, ela entra em crise. Ela fica em crise. Aí entra a insegurança, entra o medo, entra o desespero. E aí nós ficamos vulneráveis. Aí Deus nos leva a um lugar
e fala: eu estou contigo. E é engraçado a gente ver que Deus separa Jacó, assim como Deus separou José, assim como Deus separou Moisés. Vou começar um processo de transição na sua vida, mas primeiro eu vou te separar. Então Deus às vezes separa a gente de pessoas, às vezes Deus separa a gente de lugares, às vezes Deus separa a gente de mesas, às vezes Deus separa a gente de convívio, para começar uma crise que vai nos levar no lugar de transição, para Ele falar: eu estou contigo. Porque a sua alma estava confortável, porque você podia ligar para alguém, aquela pessoa estava lá para te receber. Agora essa pessoa já não está mais tão perto, mas eu falo para você, se essa pessoa não está perto, eu estou contigo. E aí o que acontece? Quando ele acorda daquele sonho, a gente lê que ele fala: meu Deus, Deus está neste lugar e eu não sabia. Temível é este lugar. E aí a gente sabe que na sequência da palavra ele vai, nomeia o lugar. O nome do lugar agora é Betel, um lugar que não tinha nem nome até então, agora já tem nome, já ganhou uma identidade, entre aspas. Só que, irmão, presta atenção numa coisa: Jacó não tinha entendido ainda que Deus não estava no lugar, Deus estava com Jacó. Aí às vezes a gente está achando que é o lugar. Meu Deus, será que não é esse lugar? Será que eu não tenho que sair dessa empresa? Será que eu não tenho que sair dessa igreja? Está amarrado no nome de Jesus, fica na rocha. Será que eu não tenho que sair daquilo ali? Será que eu não tenho que sair de lá? Irmão, não é o lugar, é quem está com você. Não é o lugar, irmão, é quem está com você, independente do lugar em que você esteja. É quem está com você aí neste lugar. E o tempo de cumprimento para aquilo que Ele te disse. Não é o lugar. Não é sobre a rocha, irmão. É sobre Deus estar com você e ter firmado uma palavra contigo. Porque um lugar de invulnerabilidade, de vulnerabilidade na verdade, um lugar que até então a Bíblia não dá nome, a Bíblia fala certo lugar. Daqui a pouco aquele certo lugar virou um lugar de encontro com Deus. Daqui a pouco aquele lugar que eu estava em crise, em vulnerabilidade, triste, sem perspectiva de futuro, vira um lugar de uma promessa, vira um lugar de um recebimento de uma palavra, de uma aliança que Deus fez comigo no passado, que está mantendo ela até hoje. E às vezes a gente fica apegado nas coisas materiais, né? Naquilo que é visível e palpável, e a gente não fita os nossos olhos naquilo que nós não vemos. Deixa eu parafrasear com você para ser claro. Vou te dar um exemplo. Deus te deu uma palavra para você ir para as nações. Estuda inglês, tira o passaporte e já começa a ver as passagens. Para onde? Vai ver as passagens aleatórias aí. Deixa eu ver aqui a passagem para os Estados Unidos. Deixa eu ver uma passagem para aqui, para Venezuela. Tem que ser homem, irmão, para Venezuela. Deixa eu ver uma passagem aqui para Inglaterra. Não sei. Já pensou? Eu vejo aqui um preço, de repente Deus trabalha, cai na minha mão aquele valor, e o Senhor vai trabalhando e o negócio acontece, e eu vou para um passeio, eu vou para um turismo com a minha família, e chega lá, Deus me usa para falar com um atendente que vai se levantar e vai ganhar uma família. Essa família vai ganhar um bairro e vai virar uma igreja, e Deus vai fazer algo e vai começar um avivamento, porque você entendeu e se posicionou. Andar sobre a palavra. Andar sobre a palavra não é receber, falar eu creio e esperar Deus fazer. É andar sobre a palavra. Um exemplo, pega uma irmã que ainda não é casada e ela sabe que Deus vai preparar um varão, e aí ela senta ali para comer, ela separa ali a cadeira do essa aqui é do meu marido. Ela vem para o culto, senta ali, não, essa cadeira aqui do lado do Senhor, ó, meu marido aqui está sentado aqui. Ela já começa a viver ela já começa a viver o lugar da promessa sem antes estar lá na promessa. Porque, irmão, para nós que somos de Cristo, para nós que cremos naquilo que o Espírito ministra no nosso coração, é normal, mas para quem não é loucura. Então para nós andar sobre uma palavra é normal, mas para quem está de fora vendo, é loucura. Tem pessoas que não sabem o porquê nós agimos como agimos, o porquê você faz como você faz, o porquê de você ser intencional em algumas coisas que você é. A pessoa não sabe, a pessoa acha que você é doido. Crente é tudo doido, esse cara aí, meu, olha lá. Mas dentro do seu coração queima, irmão, uma chama, por causa da palavra que você recebeu. Louvado seja o nome do Senhor. Então você vê Gênesis 28, o versículo 11, ele fala isso.
Quando chegou ali a certo lugar, o sol já havia se posto. Ele pegou uma pedra, colocou no lugar para fazer de travesseiro e dormir. Irmão, o lugar da vulnerabilidade virou um lugar aonde ele firmou, aonde Deus reafirmou a aliança dele. Aonde Deus reafirmou, irmão, a aliança dele com Jacó. E é isso que Deus faz. Deus faz o sobrenatural mesmo que você esteja em crise, com medo, inseguro e sem perspectiva de futuro. Porque o agir de Deus não precisa de ocasião favorável. O agir de Deus não precisa do lugar certo. O agir de Deus só precisa de alguém que entendeu a palavra. Porque se você estiver na sua casa, a sua casa é o lugar certo. Se você estiver no seu trabalho, o seu trabalho é o lugar certo. Não por causa do lugar, mas por causa da palavra, irmão. Fique de pé, em nome de Jesus. Eu já queria chamar o louvor aqui. Deus está afirmando a aliança dele conosco hoje. Deus vai trazer à sua memória, irmão, promessas que ele te deu, promessas que ele te fez, palavras que ele te liberou, coisas que ele te disse, que talvez por causa da sua crise, por causa da sua vulnerabilidade, por causa do medo, por causa de inúmeras coisas, você já nem fala mais sobre isso com Deus nas orações. Só que Deus está vendo você lá, irmão. Deus está vendo você lá no lugar de impossibilidade e está dizendo para você hoje: eu firmo a minha aliança hoje com você. Eu não mudei de opinião. Eu não mudei de opinião. E eu estou contigo. Porque ele disse para Jacó: Jacó, eu estou contigo. E eu estou te guardando, eu estou cuidando de você, desde o momento em que eu te fiz a promessa, até o dia em que eu vou te cumprir tudo aquilo que eu te disse. Eu estou contigo, irmão. Deixa eu te falar uma coisa para você, não vai te faltar nada, cara. Não vai te faltar nada, Deus está preparando todas as coisas. Então por que eu devo crer naquilo que Deus está me falando? Porque nós precisamos voltar, na verdade, ao lugar de caminhar sob a palavra, ao lugar de caminhar no entendimento daquilo que Ele nos disse, não no entendimento daquilo que nós estamos vendo. Não no entendimento do que está batendo na nossa porta, porque se eu parar para olhar o que eu estou vendo, eu paro de caminhar, irmão. Se eu parar para olhar as circunstâncias, eu paro de andar. Se eu parar e acordar amanhã e ver o cenário que está diante de mim, eu não tenho motivo para sair de casa. Porque afinal de contas, são tantos anos esperando, são tantos anos ouvindo, são tantos anos tentando, tantas tentativas e o céu não abre. E as coisas não acontecem, parece que está tudo bloqueado, parece que está travado. E aí eu tento fazer alguma coisa para mover o coração de Deus. E aí eu penso que é o lugar que eu preciso sair de um lugar e ir para outro lugar. Mas na verdade Deus está dizendo: você não vai nem para um lugar nem para o outro pela sua vontade. Você vai porque eu estou te transicionando de um lugar. E a crise faz parte. A crise faz parte daquilo que Deus está fazendo. Se sentir inseguro, com medo, faz parte daquilo que Deus está fazendo. Feche os teus olhos, querido. Feche os teus olhos, leva os seus pensamentos ao Senhor, abre o teu coração, porque o céu está aberto neste lugar, e Deus quer derramar o Espírito dEle, Deus quer derramar algo da vida dEle na sua vida, Deus quer derramar sobre você, irmão. Os anjos de Deus estão ministrando neste lugar, como nós já lemos aqui na passagem, e Deus vai liberar sobre você uma graça, uma força, para que você consiga continuar a caminhada, para que você consiga continuar e chegar ao destino no lugar que Ele te disse para que você vá. Espírito Santo de Deus, toma as nossas vidas em Tuas mãos. Pai, neste lugar de vulnerabilidade que nós estamos, nós cremos na Sua revelação, nós cremos na Sua promessa. Eu quero dizer que por essa semana e nos próximos dias, Deus vai se revelar a você de uma maneira tremenda. Deus tem um encontro marcado contigo que vai mudar a perspectiva do teu coração, que vai fazer com que você fite os seus olhos na palavra e não na circunstância. E essa tristeza que está querendo te governar vai ter que sair e vai dar lugar para a alegria do Senhor. Espírito Santo de Deus.